Queria dar alguns avisos rapidamente, avisos importantes. Na verdade são dois, mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. O primeiro deles, Acampa Roots. Quem já foi no Acampa Roots aqui? Deixa eu ver. Tem uns perdidos que já foram, né? Deixa eu explicar para vocês o que é o Acampa Roots. O Acampa Roots é um acampamento raízes, ou seja, a gente vai para o meio do mato, de barraca, fazer trilha. E nós bolamos o Acampa Roots de última hora aqui, o pessoal gosta de acampar, semana que vem. Então, ó, reparem bem, no feriado, sábado e domingo, nós teremos o nosso Acampa Roots. E eu quero desafiar você que nunca participou a participar, que é muito, muito gostoso. Como é que vai funcionar, Vini? A gente vai lá para Faxinal e nós não vamos ficar hospedados em pousada dessa vez. Vai ser na casa do pai da Ju, se tudo der certo, né? Mas basicamente a gente fica de barraca, a gente faz a nossa própria comida e é um acampamento extremamente barato. O que precisa bancar? Gasolina, passeio e comida. Normalmente isso aí dá na casa de R$100 aí por pessoa. Então é um acampamento normalmente muito barato, tá bom? O que é importante você me dizer ainda hoje? Vini, eu vou. Por quê? Porque a gente precisa ver a questão de carro, de como a gente vai fazer essa logística, porque tem muito jovem que gosta de participar e jovem ainda não dirige. Então você que é jovem e quer participar, faça sua inscrição ainda hoje para a gente poder te encaixar em algum carro, beleza? E o segundo aviso, o acampamento Ágape. O nosso acampamento mais importante do ano, acampamento de final de ano, de dezembro agora, dia 14 e 15, sábado e domingo. Gente, o Ágape desse ano vai ser diferente. Por quê? Porque a gente... Ei, beleza. Porque a gente não vai fazer lá em Tamarana, vai ser aqui em Londrina mesmo. Nós alugamos uma chácara muito legal, passa umas fotos aí, Issa. Olha que lugar gostoso, aqui no Limoeiro. Linda foto. Acho que não estava preparado, ele já chega as fotos. Olha lá. Então, ó, vai ter lago, para quem quiser tomar banho com os peixes, vai ter campinho de futebol, churrasqueira, vai ter bastante lugar ao ar livre, vou torcer para ter um dia bem bonito, já ore por isso, essa sacadinha aí para a gente fazer nossas refeições. E como é que vai funcionar? Como tem funcionado? A gente vai no sábado, tem uma programação mais livre, mais gostosa, com dinâmica, um culto da fogueira à noite, e no domingo de manhã o nosso culto oficial acontece lá, não tem culto aqui na igreja. Então é para toda a igreja participar. Como a gente não vai dormir lá, é bate e volta, é aqui dentro da cidade. Ah, pastor, eu quero dormir. Pode? Pode, mas é de barraca. Então os jovens vão estar lá. Se você quiser ir também, fique à vontade, porque não tem muito espaço, não tem alojamento para dormir. Então, se você não quiser dormir lá, você pode ir no sábado, voltar a dormir na sua casa com conforto e voltar no domingo para o culto e para o almoço, ter esse tempo de comunhão muito especial. Qual que é a boa notícia? Vai ficar mais barato. Bem mais barato que o outro acampamento, então vai ficar mais acessível. E lembrando que caso você não tenha recursos, é só falar conosco que a gente vai providenciar. Ninguém fica de fora por causa de dinheiro das programações da igreja. Beleza? Criançada, vamos chegar aqui? Cadê a criançada? Vamos lá? Isso aí. Coisa boa. Lucas, você ora pelas crianças, por favor? Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida de cada uma dessas crianças que estão aqui. Pai, gostaria de pedir para que o Senhor esteja cada dia mais abençoando a vida delas, para que elas cresçam no entendimento da Tua Palavra, desde cedo, e o quanto antes elas tenham esse encontro com Cristo Jesus e tenham essa vida transformada por conhecer a Ti. Abençoa a vida dos professores que estão se dispondo a dar as aulas, se dedicando para os estudos, e que cada dia mais, Pai, eles venham crescer espiritualmente. No nome de Jesus, consagramos nossas crianças a Ti. Amém. Vamos orar pelo nosso pastor Josué, que estará nos ministrando nesta noite. Quero convidar você a estender a sua mão aqui. Senhor, nós te louvamos pela vida do teu servo. Ele é um presente do Senhor. O Senhor o forjou
desde antes dele nascer. O Senhor sonhou com este homem, o separou, e o Senhor deu uma vocação especial de levar a tua palavra. E, Senhor, nós queremos que o Senhor fale conosco nesta noite, que possamos ser daqui transformados, tocados, possamos ter um encontro com o Senhor. E por isso nós pedimos, usa a vida do teu servo de uma maneira muito especial, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém? Amém? Glória a Deus. Quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus em Efésios. Efésios capítulo 1. Hoje nós vamos ler apenas o versículo 13 e 14. Hoje nós estamos encerrando a primeira parte do sermão aqui em Efésios. Essa primeira parte onde nós temos visto o apóstolo Paulo trazendo louvor a Deus pelas bênçãos em Cristo. E hoje nós estaremos encerrando essa primeira parte da nossa exposição dessa carta de Efésios. Amém? Acompanhe comigo então, Efésios capítulo 1, versículo 13 ao 14, que diz assim: nele, em Cristo, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Diga assim, selo. Isso, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Vamos orar. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, grande Deus, neste momento, ó Pai, nós nos colocamos suscetíveis à Tua voz. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha nos transformar, ó Pai, segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade, ó Pai. Senhor Deus, neste momento, pedimos ao Senhor para que o Senhor venha transformar os nossos corações. Conduza esse momento de estudo da Tua palavra, ó Pai, que nós possamos ser cheios da Tua unção, ó Pai. Senhor Deus, crendo no Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente, há 9 anos atrás, eu tomei a atitude que eu considero a atitude mais corajosa da minha vida, que foi chamar a Daiane para o encontro. Essa, para mim, foi a atitude que eu mais tive que ter coragem, né? Há um mês eu já tinha percebido, né, que algo havia mudado nos meus sentimentos em relação a Daiane. Para quem não sabe, eu e Daiane nos conhecemos trabalhando na Unifil, né, na faculdade Unifil, onde ela trabalhava no setor financeiro, e eu era o motoboy da empresa, né? Eu fazia praticamente todas as correrias externas, era eu que fazia. E todo dia pela manhã, uma das funções que eu tinha, a primeira coisa que eu fazia no dia era ir até o hospital veterinário, né, da Unifil, e lá eu buscava alguns documentos, né, no envelope, né, e um desses envelopes eu entregava para a Daiane. Então, basicamente, o nosso relacionamento era esse, né? Era eu indo lá, entregando esse envelope para a Daiane, onde nós tínhamos um pequeno tempo de conversa, mas que foi o suficiente para acender uma paixão em meu coração. E foi, olha que coisa, mas foi quando a Daiane saiu de férias que isso ficou mais evidente, né? Quando ela saiu de férias, foi o momento que eu senti aquela saudade, né? De repente, os dias não estavam mais tão coloridos, né? Faltava algo, né? E eu percebi que algo tinha mudado, né? Mas havia um problema, né? Quando ela voltou, eu não sabia como chamá-la para sair. Uma, porque o nosso relacionamento era praticamente profissional, não tinha o telefone dela. E outra, porque eu sou muito tímido. Porque pareça, eu sou bem tímido, né? E eu falei, e agora? Como que eu vou fazer, né, para chamar essa menina para sair? E teve um dia, né, que foi mais ou menos um mês após ela retornar de férias, que eu tomei essa coragem.
que eu lembro que estava um dia chuvoso, eu estava voltando, né, do meu primeira viagem, né, de pegando as coisas, né, os documentos, e chovendo assim, chego perto da Unifil, eu olhei uma padaria, falei assim, peraí, vou parar aqui. Eu parei, falei assim, tem um sonho de valsa? Ele falou, só tem um ouro branco. Eu falei, pode ser, né? Isso é muito importante, né? Porque depois de saber que a Dani não é muito fã de sonho de valsa, mas ela ama ouro branco. Olha Deus agindo aí, né? E eu cheguei com esse ouro branco, né? Fui, né, cheguei na Unifil e fui até o setor do almoxarifado, que ficava praticamente junto com o meu setor, que era o setor de compras. Fui até o almoxarifado, né, cheguei para o responsável, né, era só ele que ficava no setor, né, e eu falei assim, ó, hoje eu vou chamar aquela menina para sair, né. Ele falou, o que você está falando? Eu falei, me dá um papel aí. Aí ele foi, me deu um papel, e lá eu escrevi uma cartinha que acredito eu que existe até hoje essa cartinha, né, amor? E tem, né? Devia ter trazido essa carta. Está até meio zoadinha, porque molhou um pouco, né? Mas lá eu escrevi uma cartinha e grampeei esse ouro branco e falei assim, eu vou colocar isso no envelope dos documentos, né? Que eu entrego para ela. Só que daí o rapaz, o almoxarifado, falou assim, Josué, para e pensa, você está colocando no envelope de documentos, né? Que pode cair em outras mãos, inclusive do chefe dela, e isso pode dar algum tipo de confusão. E eu falei, cara, é mesmo. E daí eu pensei em desistir da ideia. Falei, não, eu acho que essa ideia está furada. Mas aí o rapaz falou assim, peraí, Josué, deixa eu fazer um negócio aqui. Ele pegou um envelope menor, né? Foi lá, colocou a minha cartinha, o ouro branco, selou aquele envelope e colocou destinado a Daiane. Ele falou, porque daí, se caso alguém abrir aqui esse envelope, vai ver esse outro envelope, vai ver que ele pertence a Daiane, né? E assim eu fiz, e deu certo, né? Estamos juntos aí, né? Em 30 de novembro nós vamos comemorar 9 anos de namoro, né? Já estamos 6 anos casados, mas de namoro vai fazer 9 anos, né? Por que eu estou contando essa história? Hoje, nós vamos falar do poder, do selo do Espírito Santo da promessa. O poder do selo. Né? Na primeira parte do capítulo 1, né, de Efésios, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele enfatiza que nós fomos eleitos pelo Pai. Nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. E para o quê? O apóstolo Paulo fala, para um viver santo e irrepreensível. Depois ele enfatiza que nós fomos redimidos pelo Filho. Ou seja, nós fomos comprados e perdoados por meio do precioso sangue de Jesus. E agora, no desfecho dessa exposição do Evangelho, o apóstolo Paulo ele enfatiza que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Você pode dizer isso? Selados pelo Espírito Santo. Assim, o apóstolo Paulo ele deixa claro, deixa evidente o agir trinitário, o agir da Trindade para a nossa salvação. O Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, agindo, né, nessa obra da salvação. E nós vemos que no versículo 13, todo o processo da salvação está sendo ensinado nesse versículo. Acompanhe comigo novamente o versículo 13, que diz assim, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, diga, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse é o processo. O que mostra aqui? Mostra que como um pecador se torna santo. Primeiro, ele ouve a mensagem do evangelho da salvação. Ele ouve como Cristo morreu pelos seus pecados, como ele ressuscitou, nos dando a esperança e a certeza da vida eterna. E depois ele crê no evangelho da salvação. Ele crê nessa poderosa mensagem com fé que traz a salvação. E depois ele é selado com o Espírito Santo. Ou seja, você recebe o Espírito Santo imediatamente após confiar em Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém. Agora, o que representa
o selo do Espírito. É isso que eu quero abordar brevemente nesse sermão. Qual é o poder, o que significa o selo do Espírito Santo. E para isso nós devemos entender o que significa e qual a importância do selo. Eu contei aqui a minha história, mas ela explica bem superficialmente o poder do selo. Mas um selo mesmo, um selo de verdade, ele tem pelo menos 3 funções. A primeira é garantir o caráter autêntico de um documento. Garantir que esse documento é autêntico, é verdadeiro. Segundo, ele também tem o propósito de marcar uma propriedade. E terceiro, proteger contra violação e dano. Então, garantir o caráter autêntico do documento, marcar uma propriedade e proteger contra violação e dano. Essas são basicamente 3 funções do selo. Então, quando nós falamos de selo, basicamente nós estamos falando de uma transação comercial que foi consumada, que foi acabada. Até hoje, quando nós falamos de documentos legais, aí quem lida com esses tipos de documento, a Beatriz, que é advogada, esses documentos recebem um selo oficial para indicar a conclusão da transação. E o que isso significa, trazendo para a questão da nossa fé? Jesus, ele consumou a obra da redenção na cruz. Na cruz, a obra da salvação foi consumada. Jesus nos comprou com o seu sangue. E por isso, nós somos propriedade exclusiva dele. Nós pertencemos ao Senhor. Todos aqueles que creem em Jesus pertencem a ele. Portanto, nós, aqueles que creem no Senhor, nós somos selados como uma garantia dessa transação final. E é muito interessante porque nós estamos tratando aqui do contexto de Éfeso. Paulo, ele está escrevendo aos Efésios. E lá nesse contexto, os compradores de madeira, daquela cidade, eles colocavam o selo na madeira e depois enviavam os seus mercadores para buscá-lo. Então, eles botavam o selo e aí os mercadores buscavam a madeira, sabia que pertencia àquele que tinha comprado. Deu para entender até aqui a importância do selo? Amém? Então, o selo, ele trata dessa questão, ele é um direito de posse. No mundo antigo, o selo ele representava o símbolo pessoal do proprietário ou do remetente de alguma coisa importante. Nós estudamos recentemente com o pastor Vinícius o livro de Esther, vocês estão lembrados? Vocês lembram do rei persa, ele usando o anel dele para selar o documento, vocês lembram disso? Então, o selo tinha esse poder, o selo ele também é uma marca de possessão. Então, na realidade do mundo antigo, o gado e até mesmo escravos, que era uma realidade do mundo antigo, eles eram marcados com um selo por seus donos, a fim de indicar que eles pertenciam àquela pessoa. Então, tudo era marcado com um selo, para representar que ele pertencia a tal pessoa. Mas o que é interessante? Porque esses selos que nós estamos falando são selos externos, ou seja, as pessoas podiam ver. Mas o selo que Deus põe no nosso coração, ele é algo interno. Ele é algo que as pessoas não vão ver visivelmente. Ou seja, a pessoa não vai chegar e olhar para o cristão e ver algo na testa, alguma coisa visível. Mas existe algo dentro de nós. Algo que é o Espírito Santo de Deus, que nos testifica que nós somos filhos de Deus, que nós somos filhas de Deus, que nós pertencemos ao Senhor. É o Espírito Santo de Deus que faz toda a diferença na vida do crente. Sabe, o selo, ele também fala de proteção, ele fala de segurança. O Espírito nos foi dado para estar sempre conosco, e ele jamais nos deixará. Sabe, nós temos uma promessa que Jesus, ele dá aos seus discípulos, lembrando que nós também somos discípulos de Jesus, amém? E ele fala assim, lá no Evangelho de João 14, do 16 ao 17, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador,
para que fique para sempre, diga, para sempre, convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Sabe, isso é muito interessante. Nós estudamos, o último livro que eu estudei foi Juízes. E Juízes, contexto de Antigo Testamento, nós temos algumas dinâmicas interessantes. Não sei se você lembra, mas vamos pegar a história de Sansão. Sansão, ele foi cheio do Espírito, né? Ele foi cheio do Espírito. Para quê? Para uma função específica, que era libertar o povo de Israel, né, da opressão, né, do povo filisteu. Mas o Espírito ficou sempre nele? Não. O Espírito o deixou. Lembra que Sansão, ele praticamente fez tudo errado, né? Ele fez tudo errado, desobedeceu o Senhor, quebrou o voto nazireu. Somente no final da sua jornada, perto de morrer, ele tem um momento de arrependimento e o Senhor novamente o enche com o Espírito e ele conclui a sua missão. E nós vemos isso muito acontecer no Antigo Testamento. Nós vemos isso com o rei Saul. Ele foi cheio do Espírito, mas quando ele foi reprovado por Deus, o Espírito sai. Você vai ver algumas vezes isso acontecendo no Antigo Testamento. Mas algo muda na Nova Aliança. Na Nova Aliança, quando Deus sela alguém com o Espírito Santo, o Espírito Santo não deixa mais. Isso é poderoso, porque muitas vezes caminhamos achando com a dúvida, será que eu sou salvo? Você já se perguntou isso? Será que eu sou salvo? É muito comum você perguntar assim para uma pessoa, você tem certeza da sua salvação? E o que mais as pessoas respondem é falar, eu acho que sim, porque eu tento fazer as coisas boas, sabe, eu tento fazer algo, a gente erra sim, mas eu tento fazer isso. Mas nós já aprendemos aqui que com Deus não funciona essa questão de uma balança de certo e errado, porque a palavra de Deus é claro, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a questão não é se eu, mesmo se nós colocássemos numa balança, quero dar uma triste notícia para você, a gente peca muito mais do que a gente faz coisa certa. A gente peca todos os dias nós pecamos, todos os dias nós erramos. Ou seja, diante de Deus, nós não somos justos. Por isso que Jesus veio e pagou o preço. Por isso que Jesus morreu pelo nosso pecado. Sabe, porque se nós dependêssemos da confiança de nós mesmos, confiar no nosso próprio braço, na nossa própria moral, na nossa própria bondade, nós já estávamos condenados. Isso é muito importante nós entendermos. Nós não somos justos diante de Deus, mas por meio de Jesus, Ele nos justifica. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas sim pela fé na obra perfeita de Cristo Jesus. E a partir desse momento, a partir do momento que nós cremos com fé em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E essa promessa que Jesus deu aos discípulos, ela se cumpre, que o Espírito Santo estaria conosco para sempre. Diga novamente isso, para sempre. Para sempre. Sabe, quando você recebe o Espírito Santo, nós pecamos sim, mas o Espírito Santo é que nos leva ao arrependimento. É o Espírito Santo que não permite que caminhemos distantes, mas nos traz de volta. Sabe, a maior evidência de que uma pessoa foi salva é que ela deseja ser santa, assim como o Senhor é. E ela reconhece que ela não pode ser santa por si mesma. Por isso que o Espírito Santo é colocado em nós, para nos dar essa garantia de que nós iremos perseverar em fé, perseverar no caminho da salvação. Você crê nisso, amém? Isso é tremendo, é muito importante nós entendermos isso. Porque é o Espírito Santo que nos traz essa certeza de que nós somos salvos e de que nós pertencemos ao Senhor.
Lembrando que mais uma da característica do selo é a autenticidade. O selo, bem como a assinatura do dono, ele atesta, ele comprova a genuidade do documento. Sabe, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8:9, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a Cristo. O que testifica que nós somos do Senhor é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém? Na continuação, versículo 14, que vai falar acerca da garantia que o Espírito Santo nos dá. Acompanhe comigo. Que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Muito interessante que essa palavra garantia no grego, ela tem dois sentidos. E esses dois sentidos, eles mostram o poder que a garantia do Espírito Santo tem para o cristão. E o primeiro sentido que essa palavra tem é o sentido de penhor. Fala comigo, penhor. Penhor. O que é penhor, né? Penhor é um negócio jurídico que consiste em uma entrega de um bem, seja um bem móvel ou imóvel, como garantia do cumprimento de uma obrigação. Né? Ou seja, o bem penhorado, ele funciona como uma garantia de que o pagamento será feito. E o Espírito Santo, ele é esse primeiro pagamento, é como se fosse essa entrada que garante aos filhos de Deus que ele terminará sua obra em nós, levando-nos para a glória. Isso é poderoso. Sabe, há dois textos que eu acho tremendo. O primeiro texto se encontra na primeira carta de João 3, versículo 1 e 2, que diz assim: Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Olha que tremendo isso. Nós somos filhos de Deus. Nós pertencemos ao Senhor. O outro texto, e eu quero enfatizar esse texto, Filipenses 1:6. Coloca aí, Filipenses 1:6. Esse texto eu quero enfatizar. Vamos ler todos juntos. Acompanhe comigo. E estou certo disto, que começou. Amém. E estou certo disto, aquele que começou a obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia em Cristo Jesus. Você crê nisso? Amém? Aquele que começou a obra em nossa vida, Ele há de concluir. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que trabalha esse processo de santificação em nós. É por meio do agir do Espírito Santo em nós que somos dia a dia moldados à semelhança de Cristo. Você deseja se parecer com Cristo, amém? Sabe, é o Espírito Santo que trabalha em nós, é o agir do Espírito Santo que faz com que sejamos diferentes do mundo. Sabe, muitas vezes, como eu falei, não há um sinal visível, mas é muito comum as pessoas olharem e perceberem algo de diferente em nós. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós e isso faz com que nós sejamos separados. Não separados no sentido de segregar, no sentido de nós não nos misturamos, porque a verdade é que vivemos nesse mundo, estamos tendo contato com as pessoas. Jesus mesmo, ele se misturava com o povo, mas ele não se contaminava. E é isso que o Espírito Santo faz. Nós estamos dia a dia convivendo com pessoas, crentes e descrentes, mas o Espírito Santo traz algo de diferente em nós. Sabe, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que vive a vida de fé, ele tem algo de diferente. E as pessoas percebem isso. Eu achei muito legal o testemunho que a Daiane deu. A Daiane está há pouco tempo no novo trabalho dela. Vai fazer 2 meses que ela está lá. Mas já teve pelo menos
2 pessoas que ela está evangelizando, pessoas que chegaram nela e falaram assim, eu quero conversar com você, porque eu vejo que você é discreta, porque você acha que vai trazer algo bom. E abre o coração. E é interessante isso, porque as pessoas veem que é algo diferente. Uma coisa que eu gosto de dizer, as pessoas elas podem, o descrente, ele pode dar vários argumentos contra a nossa fé. Ele pode argumentar, ele pode ter vários argumentos para não crer na palavra de Deus, para não crer em Jesus. Mas ele não pode argumentar contra uma coisa, contra a paz que o Senhor nos dá. O descrente, ele não tem essa paz, porque ele não tem o Espírito Santo de Deus. E contra isso ele não pode argumentar. Então, nós devemos entender isso. O Espírito Santo é como se fosse esse penhor. Ele é a garantia que uma obra começou na nossa vida. Não somos perfeitos. O apóstolo Paulo, mesmo em Filipenses, ele fala, não que eu tenha atingido a perfeição, mas eu prossigo para o alvo que é Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele reconhece que ele é pecador. Em determinado momento ele diz que ele se considera o pior dos pecadores. Mas ele fala, meu alvo é Cristo. Eu continuo perseverando, eu continuo caminhando para a perfeição, sabendo que o Espírito Santo tem trabalhado. E é nisso que tem que estar a nossa confiança. O Espírito Santo é essa garantia de que essa obra será consumada, que essa obra terá o fim. E o fim será quando nós estivermos na glória, onde aí sim nós seremos perfeitos, onde não teremos mais que lidar com o pecado. Amém? O segundo sentido que a palavra garantia tem é o sentido de aliança. Fala comigo, aliança. Aliança. É como se fosse um anel de casamento. Né? Quando nós falamos de aliança, nós entendemos o compromisso. Né? Quando uma pessoa olha, né, o meu anel, ela sabe que eu sou compromissada com alguém, que no caso é minha esposa Daiane. Sabe, o Espírito Santo ele tem um compromisso de que a fidelidade do Senhor será guardada. E essa é a nossa relação com Deus, uma relação de amor. Sabe, Jesus é o noivo e a sua igreja é a noiva. Amém? Você é a noiva de Cristo, amém? Nós somos a noiva de Cristo. O Senhor tem um compromisso conosco. Sabe, por isso que nós devemos confiar no Senhor. Não devemos confiar em nós mesmos, não devemos confiar nas ideologias e no que o mundo acha, mas confiar na palavra de Deus. Eu quero que nesse sermão, nós estamos chegando ao fim, mas eu quero que você tenha essa certeza. O meu desejo essa noite é que você saia daqui com a certeza de que você é salvo, por meio da fé em Jesus. Sabe, é tremendo quando o apóstolo Paulo ele conclui aqui. Nós vimos que todos os momentos, né, nós percebemos que todos os momentos aqui o apóstolo Paulo está concluindo, dando glórias a Deus. E no final aqui, depois de ele mostrar, né, a obra da salvação, a obra da redenção, a completude dessa obra, ele termina dizendo no final do versículo 14, para o louvor da sua glória. Você pode dizer isso? Para o louvor da glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo aponta para Ele. Tudo diz sobre Ele, não sobre nós. Sabe, nós não entendemos a grandiosidade de Deus, mas os planos de Deus revelam quão grande Ele é, quão poderoso, quão soberano. Esse Deus de amor, esse Deus que olhou para criaturas tão pequenas como nós. Esse Deus que tornou homens e mulheres pecadores e pecadoras, com coração duro, coração desobediente, rebeldes a Deus, mas os trouxe para si. Sabe, nós podemos definir o processo da salvação em 3 estágios.
Céu como muitos teólogos gostam de definir. Que no primeiro nós fomos salvos, ou seja, nós fomos justificados, diga, justificados. Isso, nós somos justificados por meio do sangue de Jesus. Ou seja, não há mérito algum nosso, não há obra nenhuma nossa, a não ser crer. Crer no sacrifício de Jesus. E por meio do sangue de Jesus nós somos libertos da escravidão e da penalidade do pecado. Ou seja, quando nós cremos no Senhor, nós somos libertos da realidade do inferno. Porque era isso que nós merecíamos, o inferno. Todos mereciam o inferno, não há um justo sequer. Mas por meio da fé no Senhor Jesus, nós somos libertos dessa realidade. Nós não estamos mais indo para o inferno, amém? Ou seja, nós fomos justificados, Ele nos torna justo. Segundo estágio, nós estamos sendo salvos. Você fala, como assim? Nós estamos sendo salvos de nós mesmos. Nós estamos sendo salvos dos nossos pecados. Lembra que ainda nós pecamos? Mas nós não permanecemos no pecado. Ou seja, nós estamos sendo santificados. Diga, santificados. Santificados. Sabe, o Espírito Santo, ele passa a agir em nossa vida. E nesse estágio nós nos esforçamos também. Nós esforçamos em estar na presença de Deus, em buscar ao Senhor, se relacionar com Deus, se relacionar com a sua igreja. Porque é isso que o Senhor veio resolver. O pecado nos traz separação de Deus. Agora, Jesus ele veio resolver esse problema. Hoje o nosso relacionamento com o Pai é restabelecido por meio da fé em Jesus. E através disso nós conseguimos agora lutar contra o pecado. E o Espírito Santo nos ajuda. Por isso que essa ideia de que a pessoa creu, então ela pode pecar porque ela já está salva. Isso não é verdade. A pessoa que creu no Senhor Jesus, algo dentro dela é transformado, ela se torna uma nova criatura. E por mais que ela ainda lide com o pecado, porque nós ainda não fomos libertos da presença do pecado, da penalidade sim, mas da presença não. Nós lidamos com a consequência do pecado, mas agora nós temos forças para lutar, porque o Espírito Santo nos ajuda. E por isso nós somos transformados dia a dia. Amém? E o último estágio é que nós seremos salvos. Ou seja, nós seremos glorificados. Diga, glorificados. Glorificados. Ou seja, é o Espírito Santo que nos concede a certeza da nossa salvação eterna. É o Espírito Santo que nos dá a certeza que no último dia nós estaremos na glória com o nosso Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Sabe, eu quero encerrar então dizendo que se você ainda tem dúvidas acerca da sua salvação, creia com fé. Creia com fé no sacrifício de Jesus Cristo. Sabe, se arrependa dos seus pecados. Pare de confiar na força do seu próprio braço. Pare de tentar ser bom. Sabe, porque nós não somos bons o suficiente. Pare de tentar ser justo por si próprio. Sabe, se arrependa dos seus pecados. Reconheça que você não é bom. Reconheça que você é pecador. E receba o selo do Espírito Santo. Porque é Ele que irá te capacitar a perseverar no caminho da salvação até o dia do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu quero mais uma vez encerrar citando o texto de Filipenses 6. E estou certo disto, que aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Quero orar por você. Talvez essa é a primeira vez que você escute essa exposição do Evangelho. Talvez você é uma pessoa que anda sem esperança. Talvez você é uma pessoa que negue a realidade da morte. Que nem quer pensar nisso. Que vive com medo, ou prefere nem pensar no porvir.
Mas eu quero dizer que o Senhor te chama para viver uma realidade, uma vida, e uma vida em abundância. Creia no Senhor Jesus e receba o selo do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar em sua vida. Permita que Ele te transforme dia a dia. Talvez você é uma pessoa que já tem caminhado em fé, já tem caminhado, vivido a vida de igreja, mas você ainda tem dúvidas acerca da sua salvação. Eu quero dizer que não se trata de como nós somos bons. Não se trata disso. Se trata da nossa fé no Senhor Jesus. Confie no Senhor. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. Escute a voz do Espírito Santo. Não dê voz aos enganos de Satanás. Quero neste momento orar por você. Senhor Deus Pai, nós reconhecemos que somos pecadores. Reconhecemos, ó Pai, que nós não temos condição de ser salvos por nós mesmos. Reconhecemos que nós erramos. Mas neste momento, ó Pai, nós agradecemos, ó Pai, pelo preço que foi pago na cruz. Senhor Deus, se não fosse o sacrifício de Jesus, não havia esperança para nós. Mas o Senhor preparou um plano de salvação, de redenção, que é um plano completo, que não nos apenas salva da realidade do inferno, que não nos apenas salva da morte, e da morte eterna, mas também nos liberta de viver uma vida de pecado. É o Espírito Santo que trabalha essa santificação. E Senhor Deus, nós estamos aqui para dizer que nós queremos ser santos assim como Tu és. Por isso que neste momento, ó Pai, vem santificar as nossas vidas. Vem nos encher com mais de Ti, ó Pai. Senhor Deus, nós queremos ser parecidos com Jesus, ó Pai. Senhor Deus, eu quero orar, ó Pai, neste momento, colocar a vida de cada pessoa aqui, para que eles possam confiar, crer com fé no Senhor Jesus, e que o Espírito Santo venha cada vez mais testificar a salvação do coração, venha santificar. Meu Deus, eu oro para que todos aqui possam viver uma vida de fé, uma vida onde dia a dia vivem nessa novidade de vida, sendo transformados pelo Santo Espírito do Senhor. Senhor Deus, não nos permita, ó Pai, cair em tentação, mas que nós possamos dia a dia, na força do Teu Santo Espírito, vencer o pecado. Senhor Deus, essa é a nossa oração, Pai. Faça-nos, ó Pai, de pessoas parecidas com Jesus, e que nós possamos ser luz em meio a esse mundo de trevas, ó Pai. Senhor Deus, que nós possamos fazer a diferença, não porque somos bons, ó Pai, mas porque é o Senhor agindo em nós, nos transformando e nos fazendo se parecer com Cristo. Obrigado, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado e o Senhor tem trabalhado em nós. Obrigado porque sabemos que essa obra que se iniciou no momento que nós cremos no Senhor Jesus, há de ser concluída até o dia que o Senhor voltar. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou chamar o pastor Vinícius. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí? Glória a Deus. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, a mesa do Senhor, a mesa da comunhão. Esse é um momento muito especial, porque nós nos lembramos que somos recebidos como filhos de Deus. Nós nos lembramos que o Deus que é o Todo-Poderoso, Ele tem planos para as nossas vidas e Ele é poderoso para agir. Você crê nisso ou não? Amém. Eu estava ministrando às crianças agora, e o texto do dia foi a história de Josafá.
E eu achei muito legal, na verdade eu gosto muito dessa história, que é um rei, e ele estava ali em Jerusalém, e a cidade foi totalmente sitiada, e ele não tinha como sair dali. E Deus dá uma direção muito específica para ele, ele vai até a beira daquele exército inimigo, e ele tinha um exército muito mais fraco, ele estava diante do império ali, ele não tinha como fazer. E a orientação foi apenas, cante uma canção, adore ao Senhor. E ele vai lá e ele faz isso, e quando ele faz isso, o texto diz que Deus lutou aquela guerra. Deus foi lá e derrotou todo mundo. Ele apenas adorou. E essa é uma chave que às vezes a gente não percebe. Nós somos filhos de Deus. Diga assim, eu sou filho de Deus. Isso, as mulheres falam, digam, eu sou filha de Deus. Diz aí. Isso mesmo. Deus é poderoso, Ele luta as nossas batalhas. Às vezes o que a gente precisa é só nos prostrar diante dEle. Ele é que vai dar a vitória. Às vezes a gente está batalhando, a gente está se esforçando, e a gente não percebe o Pai que a gente tem. E a mesa é esse convite, a gente lembrar que a gente faz parte da família de Deus, a gente se lembrar que Deus é o nosso protetor, é o nosso Pai. Imagina o teu pai, aí eu não sei como que foi o teu pai, se teu pai foi um pai presente, se não foi, mas certamente quando você era bebezinho, ele te protegeu. Os nossos pais são imperfeitos, mas o nosso Pai Celestial, Ele é perfeito. Os nossos pais falham, às vezes eles derrubam a gente, mas o Pai perfeito, Ele não, Ele acolhe de um jeito perfeito. Então a mesa é um convite à gratidão e ao pertencimento. E por isso eu quero convidar você a fechar os olhos e ter esse momento de falar com Deus, mas não falar como qualquer um, como alguém que está distante. É um convite a você falar como filho, como filha, e fala, Senhor, obrigado, obrigado porque o Senhor nos acolheu. Senhor Deus, nós queremos nos colocar em Tua presença, esse é um tempo especial. A Tua palavra diz que pela obra da cruz, o Senhor nos deu o poder de sermos feitos filhos. Ah, Senhor, isso não é uma mera palavra, isso não é um mero título, não, Senhor. Isso é o fundamento da nossa identidade. Nós somos filhos. Obrigado, Senhor, porque fazemos parte da Tua família. Obrigado porque podemos descansar nos Teus braços, podemos confiar no Pai perfeito que Tu és. E se até os pais imperfeitos dão presentes, dão pão e não pedra para os seus filhos, imagine o que o Pai perfeito faz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos presenteia de tamanha forma que a gente nem consegue entender. Por isso estamos aqui apenas para agradecê-lo. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos receber à sua mesa. Obrigado por nos receber em sua casa. Obrigado por nos receber em sua família. Obrigado porque fomos feitos filhos. E a mesa, ela pertence aos filhos. A mesa do Senhor é a mesa da família. Obrigado, Senhor. Obrigado. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Somos falhos. Obrigado que como um filho pródigo, nós voltamos para a Tua casa e o Senhor estava ali de braços abertos. Obrigado, Senhor, porque para nós, apenas ser um dos Seus serviçais era o bastante, mas o Senhor nos chamou. O Senhor nos deu um anel, o Senhor calçou os nossos pés, o Senhor nos acolheu, nos abraçou e fez uma grande festa. Quem somos nós para merecermos isso? Somos pecadores. Nós fomos embora, nós abandonamos o Teu caminho. Nós amamos mais este mundo. Mas o Senhor insistiu e continuou de braços abertos nos esperando. Obrigado, Senhor. Por isso nós participamos com um coração grato.
nós participamos com o coração alegre da santa ceia do Senhor. Nós consagramos estes elementos a Ti. O suco da videira, que é muito mais do que isso, é o sangue de Jesus que foi derramado, o sangue da nova aliança, o cálice da bênção. Obrigado, Senhor. E também este pão nós consagramos a Ti, Senhor, que é muito mais do que pão. É o corpo de Cristo que foi moído por causa das nossas transgressões. Nós não éramos merecedores, mas o Senhor provou o seu amor, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Obrigado, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.